O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje seguimos com o capítulo 7 do livro Poder do Hábito. Estamos na parte 2 do livro, falando sobre as organizações bem-sucedidas, com seus hábitos de sucesso. E hoje, dentro do capítulo 7, que se chama Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba, quando empresas preveem e manipulam hábitos. E hoje é o dia da parte 3 desse capítulo 7. Então, só para a gente se situar, para a gente ficar todo mundo na mesma página. Até aqui, nós vimos como que os dados revelam padrões que são muitas das vezes invisíveis, certo? A gente também viu como que músicas viram hits de sucesso, como que marcas aprendem a prever desejos, Agora, o livro ele vai nos levar para um momento histórico muito decisivo, a Segunda Guerra Mundial, ok? Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano precisou fazer algo extremamente difícil. E a gente vai descobrir o que é ao longo da leitura do livro e depois, como sempre, eu vou destrinchar, traduzir, e tirar os pontos-chave do texto para que eles virem minutas mesmo de atitudes para você implementar na sua vida real, hoje ainda, ok? Começando hoje, uma transformação de vida. Então vamos lá. No começo da década de 40, o governo norte-americano começou a enviar boa parte do suprimento doméstico de carne do país para a Europa e o fronte do Pacífico para apoiar as tropas que lutavam na Segunda Guerra Mundial. Em território nacional, a disponibilidade de bifes e costeletas de porco começou a minguar. Quando os Estados Unidos entraram na guerra no fim de 1941, os restaurantes de Nova York estavam usando carne de cavalo para fazer hambúrgueres e um mercado negro de aves surgira. Agentes federais começaram a recear que um esforço de guerra prolongado deixaria a nação faminta de proteínas. Esse problema vai ameaçar os Estados Unidos de forma crescente se a guerra continuar, escreveu o ex-presidente Herbert Hoover para os americanos num panfleto do governo em 1943. Nossas fazendas estão carentes de mão de obra para cuidar do gado e, além de tudo, precisamos fornecer suprimentos para os britânicos e os russos. Carnes e gorduras são munição nesta guerra, tanto quanto tanques e aviões. Preocupado, o Departamento de Defesa abordou dezenas dos maiores sociólogos, psicólogos e antropólogos do país, incluindo Margaret Mead e Kurt Lewin, que depois se tornariam celebridades acadêmicas, e lhes deu uma tarefa: descobrir como convencer os americanos a comer miúdos. Fazer com que as donas de casa servissem a seus maridos e filhos as partes ricas em proteínas como fígados, corações, rins, miolos, estômagos e intestinos, que sobravam depois que a costela e a alcatra eram enviadas para o outro lado do oceano. Na época, os miúdos não eram populares nos Estados Unidos. Uma mulher de classe média de 1940 preferiria morrer de fome a aviltar a sua mesa com língua ou tripas. Então, quando os cientistas recrutados para o Comitê de Hábitos Alimentares se reuniram pela primeira vez em 1941, estabeleceram para si mesmos a meta de sistematicamente identificar as barreiras culturais que desencorajavam os americanos de comer miúdos.
Ao todo, mais de 200 estudos acabaram sendo publicados e, em sua essência, todos continham uma descoberta parecida. Para mudar a dieta das pessoas, era preciso tornar o exótico familiar. E para fazer isso, era preciso camuflá-lo no aspecto do dia a dia. Aqui já tem um bingo enorme, tá? Para mudar a dieta das pessoas, era preciso tornar o exótico familiar. Sabe quando a gente faz um comentário e a gente quer falar que não achou muito legal uma coisa, uma pessoa, ou achou feia, mas a gente não quer ser tão incisivo e falar assim? A gente fala exótico, já percebeu? Ela é exótica. O que você achou daquele prato? É exótico. O que ele quer dizer com exótico? Diferente do que eu tô acostumado, não é meu padrão, não me é familiar, ok? Então vamos lá. Para convencer os americanos a comer fígados e rins, as donas de casa precisavam saber como dar à comida uma aparência, sabor e aroma o mais semelhante possível àquilo que suas famílias esperavam ver na mesa do jantar toda noite, concluíram os cientistas. Por exemplo, quando a divisão de subsistência do corpo de quartéis-mestres, as pessoas encarregadas de alimentar os soldados, começou a servir repolho fresco para as tropas em 1943, ele foi rejeitado. Então, os refeitórios picaram e cozinharam o repolho até ele ficar parecido com qualquer outro legume na bandeja de um soldado. E as tropas comeram sem reclamar. Os soldados tendiam mais a comer a comida, fosse conhecida ou estranha, quando ela era preparada de um modo parecido com as suas experiências anteriores e servida de um jeito familiar, escreveu um pesquisador de hoje avaliando estes estudos. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. Em pouco tempo, as donas de casa estavam recebendo pelo correio panfletos do governo afirmando que todo marido vai adorar torta de carne com rim. Açougueiros começaram a distribuir receitas que explicavam como introduzir fígado num bolo de carne. Uns poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Comitê de Hábitos Alimentares foi dissolvido. Àquela altura, no entanto, os miúdos tinham sido totalmente integrados à dieta americana. Olha que legal, viu? Em poucos anos isso. Um estudo indicou que o consumo de miúdos aumentara em 33% durante a guerra. Em 1955, ele crescera em 50%. O rim tornara-se um alimento básico no jantar. Eu até embrulho, gente, de falar de rim. Fígado era para ocasiões especiais. Fígado tudo bem, mas rim difícil. Os padrões alimentícios americanos tinham mudado de tal modo que os miúdos haviam se tornado emblemas de conforto. Desde então, o governo americano já lançou dezenas de outros esforços para melhorar a nossa dieta. Por exemplo, houve a campanha 5 por dia, destinada a incentivar as pessoas a comer 5 frutas, verduras ou legumes. Houve a pirâmide alimentar do Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, a USDA, na sigla em inglês. E uma campanha por queijos e leites com baixo teor de gordura. Nenhuma delas aderiu às descobertas do comitê. Nenhuma tentou camuflar suas recomendações em hábitos já existentes. E, como consequência, todas as campanhas fracassaram. Até hoje, o único programa do governo que gerou uma mudança duradoura... Esperar ele cantar. Obrigada. Até hoje, o único programa do governo que gerou uma mudança duradoura na dieta americana foi a campanha pelos miúdos da década de 1940. No entanto, as estações de rádio e as empresas de grande porte, incluindo a Target, são um pouco mais espertas. Os DJs logo perceberam que para transformar a música Hey Ya num hit, eles precisavam fazer com que a música se tornasse familiar. E para fazer isso era necessário algo especial. O problema era que programas de computador como o Hit Song Science eram muito bons para prever os hábitos das pessoas. Mas às vezes estes algoritmos descobriam hábitos
que na verdade ainda não tinham surgido. E quando uma empresa comercializa hábitos que ainda não adotamos, ou ainda pior, que relutamos em admitir para nós mesmos, como o nosso apreço secreto por baladas piegas, ela corre o risco de ir à falência. Se um mercado anuncia, temos uma enorme variedade de cereais açucarados e sorvetes, os consumidores passam longe. Se um açougueiro diz, eis aqui um pedaço de intestino para o seu jantar, uma dona de casa dos anos 1940 prefere servir um ensopado de atum. Quando uma estação de rádio promete Celine Dion a cada meia hora, ninguém sintoniza. Portanto, em vez disso, os donos de supermercados ostentam suas maçãs e tomates, enquanto se certificam de que você passe pelos M&M's e Häagen-Dazs no caminho até o caixa. M&M's, aquelas bolinhas de chocolate, né? Com confeito colorido em cima, e Häagen-Dazs é uma marca de sorvete. Os açougueiros dos anos 1940 chamam fígado de um novo bife. E os DJs discretamente inserem na sua playlist a música tema de Titanic. Hey Ya precisava virar parte de um hábito de audição estabelecido para se tornar um hit. E para virar parte de um hábito, no começo a música precisava ser levemente camuflada, assim como as donas de casa camuflavam o fígado escondendo-o num bolo de carne. Por isso, na rádio da Filadélfia, assim como em outras estações de todo o país que tinham a Top 40, os DJs começaram a garantir que sempre que Hey Ya era executada, ela ficasse ensanduichada entre músicas que já eram populares. É um princípio básico das playlists, disse Tom Webster, um consultor de rádio. Toque uma música nova entre dois hits populares que já são consenso. Então, aqui eles fazem um diagrama de um sanduíche de queijo, né? Onde o pão de baixo é a sua música favorita número 1 e o pão de cima é a sua música favorita número 2. E o queijo é a música Hey Ya que eles querem lançar. Os DJs, no entanto, não tocavam Hey Ya junto com qualquer tipo de hit. Colocavam-na entre os tipos de músicas que Rich Mayer descobrira que eram especialmente grudentas, de artistas como Blue Cantrell, Three Doors Down, Maroon 5 e Christina Aguilera. Algumas estações, na verdade, estavam tão impacientes que usavam a mesma música 2 vezes. Todas essas referências, gente, que eu tô falando no texto hoje, elas já foram ditas e explicadas na primeira e na segunda parte do capítulo 7. Então, quem tá pegando a partir de agora, volta nos 2 vídeos anteriores, tá? E assiste a parte 1 e a parte 2, que você vai entender por que eu tô falando esses nomes agora. Vejamos, por exemplo, a playlist da Rádio Top 40 de 19 de setembro de 2003. Então, vamos lá. Às 11h43 da manhã, ele toca Here Without You, de Three Doors Down. Às 11h54 da manhã, ela toca Breathe, de Blue Cantrell. Às 11h58, ela toca Hey Ya, de Outkast. E meio-dia e 1, ela toca Breathe, de novo, de Blue Cantrell. Ela te segura dessa forma, porque ela toca uma música que você gosta muito, no meio ela toca a que ela tá lançando, mas na sequência ela toca de novo a que você gosta muito. Ela faz mesmo um sanduíche, tá? Aí ele dá outro exemplo, a playlist de 16 de outubro, era setembro, agora outubro, né? Às 9h41 da manhã, toca Harder to Breathe, de Maroon 5. Às 9h45 da manhã, toca Hey Ya, de Outkast. Às 9h49 da manhã, toca Can't Hold Us Down, de Christina Aguilera. E às 10 horas da manhã, toca Frontin, de Pharrell. Ou então, do dia 12 de novembro, o último exemplo que ele dá. Às 9h58 da manhã, toca Here Without You, de Three Doors Down. Às 10h01 da manhã, toca Hey Ya, de Outkast. Às 10h05 da manhã, toca Like I Love You, de Justin Timberlake. E às 10h09 da manhã, toca Baby Boy, de Beyoncé. Gerenciar uma playlist tem tudo a ver com contenção de riscos, disse Webster. As estações precisam correr riscos com músicas novas, senão as pessoas param de ouvir.
mas o que os ouvintes realmente querem são músicas de que já gostam. Por isso você tem que fazer com que as músicas novas pareçam familiares o mais rápido possível. Quando a rádio Top 40 começou a tocar Hey Ya, no começo de setembro, antes que a Operação Sanduíche começasse, 26,6% dos ouvintes mudavam de estação sempre que a música surgia. Em outubro, após ela ter sido tocada junto com hits grudentos, esse fator rejeição baixou para 13,7%, metade, gente, né? Em dezembro, estava em 5,7% o fator de rejeição. Outras grandes estações de rádio de todo o país usaram a mesma técnica do sanduíche e o índice de rejeição seguiu o mesmo padrão. E conforme os ouvintes escutavam Hey Ya repetidas vezes, a música foi virando familiar. Uma vez que ela se tornara popular, a rádio Top 40 estava tocando Hey Ya até 15 vezes por dia. Os hábitos de audição das pessoas haviam mudado, de um modo que elas passaram a esperar ou até ansiar por Hey Ya. Um hábito de Hey Ya surgiu. A música viria ganhar um Grammy, vender mais de 5,5 milhões de álbuns e render milhões de dólares para as estações de rádio. Este álbum consolidou o Outkast no panteão dos superstars, me disse Bartels, o executivo de divulgação. Foi isso que os apresentou às audiências de fora do hip hop. Hoje é uma satisfação muito grande quando um novo artista toca o seu single para mim e diz: esse vai ser o próximo Hey Ya. Então, quer dizer, uma música fadada ao fracasso que virou um ícone de sucesso, né? Depois que Andrew Paul criou a sua máquina de previsão de gravidez, voltamos à Target. Depois que ele identificou centenas de milhares de consumidoras que provavelmente estavam grávidas, depois que alguém observou que algumas, na verdade a maioria destas mulheres, talvez ficassem meio incomodadas se recebessem uma propaganda deixando óbvio que a Target estava ciente de seu estado reprodutivo, todo mundo decidiu dar um passo atrás e ponderar as opções. O departamento de marketing achou que talvez fosse sensato realizar alguns pequenos experimentos antes de lançar uma campanha nacional. Eles tinham a possibilidade de enviar mala direta criada especialmente para pequenos grupos de clientes. Por isso, escolheram aleatoriamente algumas mulheres da lista de gravidez de Paul e começaram a testar combinações de anúncios para ver como as consumidoras reagiam. Mala direta é um tipo de correspondência, tá, gente? De propaganda. Temos a capacidade de mandar para cada cliente um livreto de anúncios, especificamente projetado para ele, que diz: eis aqui todas as coisas que você comprou na semana passada e um cupom para elas. Me disse um executivo da Target com conhecimento em primeira mão do previsor de gravidez de Paul. Fazemos isso com produtos alimentícios o tempo todo. Com os produtos para grávidas, no entanto, descobrimos que algumas mulheres reagem mal. Então começamos a misturar este monte de anúncios de coisas que sabíamos que uma mulher grávida nunca compraria, para que os anúncios de coisas para bebê parecessem aleatórios. Colocávamos um anúncio de cortador de grama ao lado de um anúncio de fraldas. Punhamos um cupom para taças de vinho ao lado de um para roupa infantil. Assim, parecia que todos os produtos eram escolhidos ao acaso. E descobrimos que, contanto que uma grávida ache que não foi espionada, ela vai usar os cupons. Ela simplesmente assume que todas as outras pessoas do quarteirão receberam as mesmas propagandas de fraldas e berços. Contanto que não assustemos a consumidora, isso funciona. A resposta para a pergunta da Target e de Paul, como fazer propaganda para uma mulher grávida sem revelar que você sabe que ela está grávida, era essencialmente a mesma que os DJs usaram para deixar os ouvintes ligados em Hey Ya. A Target começou a ensanduichar os cupons para fraldas entre produtos não relacionados à gravidez.
que faziam os anúncios parecerem anônimos, familiares, confortáveis. Eles camuflaram o que sabiam. Olha essa frase. Eles camuflaram o que sabiam. A dona de casa camuflou o fígado no bolo de carne. Ok? Estão percebendo as associações feitas? Em pouco tempo, as vendas da seção mamãe e bebê da Target dispararam. A empresa não separa os números de vendas por departamento específico. Mas entre 2002, quando o Polo foi contratado, e 2009, o faturamento da Target cresceu de 44 bilhões para 65 bilhões de dólares. É muito, né? Em 2005, o presidente da empresa, Greg Steinafeld, gabou-se para uma sala cheia de investidores do foco acentuado da empresa em produtos e categorias com apelo para segmentos específicos de visitantes, tais como mamãe e bebê. Conforme as nossas ferramentas de base de dados ficam cada vez mais sofisticadas, o Target Mail adquiriu importância própria como uma ferramenta útil para promover valor e conveniência para segmentos específicos de visitantes, tais como novas mães ou adolescentes, ele disse. Por exemplo, o Target Baby é capaz de acompanhar estágios de vida, desde os cuidados pré-natais até assentos para automóveis e carrinhos de bebê. Em 2004, o programa de mala direta do Target Baby gerou aumentos consideráveis nas visitas à loja e vendas. Seja vendendo uma nova música, uma nova comida ou um novo berço, a lição é a mesma. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-lo. E aqui temos outro bingo, eu vou até repetir. Se você veste alguma coisa nova em hábitos antigos, fica mais fácil para o público aceitá-la. Ok? Terminamos então a parte 3 do capítulo 7, né? Ela é mais curtinha. E agora, vamos destrinchar isso para transformar isso em atitude para a vida real? Transformação de vida? Vamos lá. O que era então o algo difícil, o algo extremamente difícil que o governo americano precisou fazer durante a Segunda Guerra Mundial? Foi convencer as pessoas a mudarem os seus hábitos alimentares. Nossa, isso é muito difícil mesmo, gente, né? Hábitos alimentares são coisas muito arraigadas. Por quê? Porque a gente come todo dia, então é uma coisa que está muito enraizada, né? A gente come todo dia, várias vezes ao dia. Então mudar isso não é uma coisa que você faz uma vez por semana, né? E aí fica mais fácil transformar. Não, é difícil mesmo. Nos anos 1940, a carne nobre estava faltando, porque estava sendo enviada para a Segunda Guerra Mundial, porque os combatentes precisavam de proteína, né? Para formar músculo, para combater na guerra. Então, eles eram prioridade. Bom, então assim, as partes nobres, né? Os bifes, as costelas, as alcatras estavam se esgotando. E aí o país começou a correr risco de escassez de proteína, né? E qual era a solução? A solução estava ali, na cara de todo mundo, disponível, só que era uma solução difícil de aceitar que seria solução, né? Porque ela era uma solução rejeitada culturalmente, que eram o quê? Os miúdos, né? Fígado de boi, de porco, né? Rim, coração, tripas, misericórdia, né, Senhor? Vamos lá. Então, para a dona de casa americana da época, isso era impensável, né? Para mim, isso é bastante impensável, gente. Tirando o fígado de boi, não como miúdos, nenhum tipo. E ainda assim, eu gostava muito de fígado de boi, mas durante a faculdade, quando eu descobri que animais que recebem muito hormônio, quando criados confinados, esse hormônio é praticamente totalmente metabolizado no fígado deles. Então esse fígado, ele vem para nós cheio de hormônio,
né, remédio que é injetado em animais, e os hormônios, né, a gente sabe que os hormônios, eles mudam o nosso corpo. Eu também desgostei do fígado por causa disso, né? Então, assim, também não sou fã de miúdos, né? Então, vamos lá. Servir miúdos, gente, naquela época, era quase que uma afronta para a dignidade familiar das pessoas, tá? Então, o que o governo fez? O governo fez uma coisa inédita. Reuniu profissionais, né? Sociólogos, psicólogos, antropólogos, pesquisadores, né? E aí ele até cita o nome de 2 deles, né? A Margaret Mead e o Kurt Lewin, né? Que depois teriam o nome deles alçado, né? Nas alturas. E ele criou, e aí o governo dos Estados Unidos criou um comitê. O Comitê de Hábitos Alimentares, né? A missão desse comitê era muito clara. Era descobrir como mudar os hábitos alimentares profundamente enraizados dos americanos. E aí, 200 estudos depois, tá vendo, gente, como as coisas não são simples? Eles chegaram a uma conclusão. E essa conclusão era, assim, simples, mas depois de analisar 200 estudos, né? Mas não porque era uma conclusão simples, não era poderosa. Era simples e poderosa. Qual era essa conclusão? Para mudar o comportamento das pessoas, você precisa tornar o exótico familiar. Foi essa a conclusão. Ok? E aí, para tornar o exótico familiar, o novo, que é o exótico, ele precisa ser camuflado dentro do cotidiano, para que ele se torne, aos olhos dos americanos, familiar, né? As donas de casa não aprenderam a amar os miúdos, não foi isso que aconteceu. Elas aprenderam a disfarçar os miúdos no bolo de carne, né? Então, o fígado foi escondido no bolo de carne, o rim foi transformado em torta de carne, o repolho picado, né, que eles também usaram como exemplo, ele foi cozido até parecer qualquer outro legume que eles já comiam, né? Então, quando a aparência, o cheiro, o ritual ficou familiar, o cérebro aceitou. O cérebro começou a aceitar. Bingo! E aí o resultado, ele é impressionante. Quando o cérebro aceita, filho, as portas estão abertas, né? O consumo de miúdos aumentou. Durante a guerra, 33% e poucos anos depois da guerra, 50%. Né? Mudou o hábito. O hábito havia mudado. E continuou, porque virou um hábito. Né? E aí vem a parte mais importante. A parte mais importante não foi essa, de transformar o exótico em familiar, não. Tá? A parte mais importante e a mais ignorada vem agora. Qual que é? O texto cita. Depois da guerra, o governo tentou implementar outras campanhas alimentares, né? A dos 5 por dia, 5 legumes e frutas por dia, a da pirâmide alimentar, a dos leites com menos gordura. Só que tudo fracassou. Por quê, gente? Porque nenhuma dessas campanhas respeitou a regra invisível dos hábitos, que foi percebido na época dos miúdos. Qual é essa regra? Apesar de ser invisível, ela é muito real, dos hábitos. Não confronte o padrão. Encaixe-se no padrão. Bingo! Os miúdos não confrontaram a carne nobre, elas se encaixaram no padrão da carne nobre, elas viraram bolo de carne, viraram torta de carne. E é aqui que o livro vai conectar tudo isso que foi falado, né? O que funcionou com a comida, funcionou com a música, funcionou com os produtos de mamãe e bebê. Os DJs, eles entenderam rapidamente que eles não podiam anunciar que agora você vai gostar dessa música nova. Não podia nem falar que era uma música nova. Eles ensanduicharam o novo entre duas coisas familiares. Ou seja, não confronte o padrão. Eles encaixaram a música nova no padrão.
A música Hey Ya, ela não virou um hit sozinha, ela foi colocada entre músicas grudentas. E aí ela foi repetida, protegida, camuflada. Ou seja, o cérebro não foi desafiado. Bingo! Esse cérebro foi conduzido a acreditar que Hey Ya era só mais uma das boas músicas. E a Target fez exatamente a mesma coisa. Depois que o Andrew Paul aprendeu a prever quem estava grávida, eles perceberam um risco enorme. Porque se deixarem claro que eles sabiam demais, eles iam assustar essas mulheres. Essas mulheres iam se sentir ameaçadas e espionadas. O que eles fizeram então? Eles misturaram, camuflaram fraldas com taças de vinho, berços com cortadores de grama, né? Ou seja, produtos de bebê com anúncios aleatórios, que muito provavelmente essas mães não se interessavam. Mas aí tudo ficou parecendo normal, ficou parecendo familiar, ou seja, inofensivo. A mulher não se sentia mais observada, invadida, espionada. Ela se sentia confortável. E aí os hábitos de compra também foram mudados, né? Não confronte os padrões, não teve confronto, não teve choque, e aí não teve resistência. Olha que inteligente. Essa que é a grande lição de hoje, da parte 3 do capítulo 7. Se você veste algo novo com hábitos antigos, o corpo é algo novo, mas a roupa que esse algo novo veste são hábitos antigos. Se você faz isso, as pessoas aceitam, porque é familiar, não tem resistência. Então não confronte o padrão, se encaixe nele, se o seu objetivo é que as pessoas aceitem, ok? Bingo? Vamos refletir um pouquinho agora, ó. Várias perguntinhas rápidas para reflexão, para nossa reflexão. Primeiro, onde que na sua vida você tem tentado mudar tudo de uma vez? E por isso você não consegue, você trava. Porque você está tentando fazer tudo de uma vez. Segunda pergunta, vai pensando. Que mudança que poderia ser ensanduichada na sua vida entre hábitos que você já tem? São fáceis de fazer, que você gosta de ter. Qual mudança que você precisa implementar, não consegue, mas se você ensanduichar ela entre hábitos que você já tem, você consegue? Olha, já estou dando dicas, tá? Várias dicas. Terceiro, como que você pode usar a familiaridade a seu favor em vez de lutar contra ela? Como que você pode usar a familiaridade ao seu favor em vez de lutar contra ela? Outra pergunta. Essa da familiaridade é muito boa, né? Não lute contra ela. Não enfrente o padrão, tá? E a última, que novo hábito você pode introduzir hoje sem assustar o seu cérebro? Ou seja, é um novo hábito que você vai vestir com roupas velhas, que aí o seu cérebro não se assusta. Por quê? Porque o cérebro, gente, ele não gosta de ser forçado, ele não aceita, ele trava, ele gosta de ser conduzido. Bingo? Bingo. E no meu livro Mente de Ouro, é isso que eu te ensino. Eu te ensino exatamente isso. Eu te ensino a como criar mudanças reais, sem entrar em guerra com você mesma, ok? Usando os hábitos que você já tem como alavanca para prosperidade, clareza e ação. E o livro Mente de Ouro, ele ainda vem com um bônus, que é o Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios curtos e práticos para você fazer no dia a dia. Quando você terminar esse bônus, você vai perceber que esses hábitos já estão instalados na sua vida, tá? Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E vou ficar muito lisonjeada se você acessar e tiver uma transformação na sua vida com
o livro Mente de Ouro e o bônus Cofre Dourado da Prosperidade. Agora eu quero que você me responda aqui nos comentários. Essa pergunta você responde para mim. Qual mudança você pode começar camuflando? Qual mudança você começa camuflando? Em vez de confrontando o seu cérebro. Não confronte. Não confronte o padrão. Ok? Responde essa. Qual mudança você pode começar camuflando em vez de confrontando? Você já tem capacidade agora para responder isso. Bom, você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui você não aprende só como os hábitos são criados. Aqui você também aprende como eles são transformados de maneira estratégica, ok? Lembrem-se que o novo só permanece quando parece velho, quando parece familiar. É assim que se muda um hábito, é assim que se muda uma mente, é assim que se muda uma vida, ok? O governo, gente, mudou hábitos alimentares. As rádios criaram hits de sucesso. A Target moldou decisões de compra. Todos fizeram isso usando o mesmo princípio. Camuflar o novo dentro do que é familiar. Olha só que legal. Camuflar o novo dentro do que é familiar. Guardem isso, ok? Esse é o Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui a mudança que você quer não precisa assustar o seu cérebro. Aqui ela precisa fazer sentido para ele, ok? Então eu te peço que, se tudo isso, qualquer coisa disso, uma única coisa disso tudo que eu te ensinei hoje ressoou aí para você no seu coração, na sua mente, se inscreve no meu canal no Clube Mente de Ouro, ativa o sininho, dê o seu like, curta, compartilhe e vem comigo, continua comigo, porque entender os hábitos na nossa vida é aprender a liderá-la. Quando você entende seus hábitos, você aprende a liderar a sua própria vida, ok? Porque o resultado que você ainda não tem, com certeza ele está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso que eu estou aqui, porque eu leio ela para você, eu leio ela com você e eu leio ela por você. Um beijo no coração de todos vocês.